com você nesse versículo, pensando na reação do rei em relação aos inimigos, né? Eu queria pensar com vocês agora, irmãos, sobre o rei em relação ao próprio Daniel. Então vamos ler Daniel, capítulo 6, versículo 14. Diz a palavra do Senhor. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor do rei propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nosso Senhor, estamos aqui reunidos para ouvir a sua voz nas Sagradas Escrituras, Senhor. Fale conosco. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo, nas nossas meditações, extraindo das Escrituras a verdade. Nós te pedimos e pondo no nosso coração, abrindo nossa alma, nosso coração para a sua palavra, para ouvir, para crer, para sermos edificados no Senhor Jesus. Que a nossa oração, e agradecemos desde já, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, para o seu louvor, para, ó Deus Todo-Poderoso, a nosso bem eterno em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Então, como eu falei, meus irmãos, na semana anterior, domingo passado, eu meditei com vocês, eu disse para vocês que se nós observarmos este versículo, que é o momento, né, que os inimigos, eles chegam, aliás, momento não, é a reação ao momento que os inimigos chegam para o rei e dizem assim, olha, lendo o versículo 13, então responderam ao rei, dizendo-lhe, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Então, nesse momento, o rei, ele percebe que caiu numa armadilha, ele percebe a verdadeira intenção dessas pessoas, que ele tinha pensado assim, eles querem me dar apoio, e ele se deixou levar pelo orgulho, como nós vimos semana passada, mas aqui ele percebe, e ele fica muito penalizado, mas já tinha feito, já tinha assinado o edito, todas as ações dele não vão conseguir livrar Daniel. Então nós vimos semana passada, os motivos do rei se vê assim, o orgulho, o esquecimento de Deus, e a falta de amor em relação ao próprio Daniel, ali pensou só nele no momento que chegou a proposta do edito. Então, nós vimos semana passada essas coisas, mas agora, meus irmãos, nós vamos observar a segunda parte, porque se nós formos observar bem, nós temos dois casos aqui, como eu tenho dito. Primeiro, em relação aos inimigos, em que ele cai em si, e agora é que o texto vai dizer na segunda parte, primeiro que ele ficou penalizado, né, por Daniel, por causa de Daniel. Mas, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol e trabalhou para salvá-lo. Né? Então, nós temos aqui que o rei, ele cai em si, ele percebe que caiu na armadilha, fica triste, mas ele não fica só nisso. Agora ele podia ter feito como Pilatos, né? Ele podia ter lavado as mãos. Foi isso que Pilatos fez? Mas Pilatos também tentou salvar Cristo. Mas no final ele lavou as mãos. Em certo sentido, também o rei não vai poder fazer nada aqui, mas ele procurou fazer todas as coisas, tudo que fosse possível para livrar Daniel e trabalhou até o pôr do sol para isso. Então, nós devemos notar aqui, irmãos, 2 coisas. Primeiro, quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso não é uma pessoa temente a Deus, é um rei pagão, é um rei idólatra. Segundo, a quem ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso a um homem temente a Deus, a Daniel. Então, um pagão lutando pela vida de um piedoso, de um homem de Deus, uma pessoa que crê em Deus. Então, veja, irmãos, que é uma situação que nós devemos meditar. Quer dizer, quando você pensa que o rei
quando ele olhou para a situação que ele estava passando, ele percebeu o que tinha acontecido. Ele olhou para os inimigos como pessoas abomináveis, como pessoas falsas, traidoras, perigosas. E você vai ver a reação dele no finalzinho da história, que diz aqui, é até bom nós compararmos essas coisas, né? Versículo 24, olha o versículo 24 aí. Observe como ele vai tratar os inimigos que propuseram a resposta, propuseram o edito. No versículo 24 diz, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, veja, enquanto ele tenta salvar Daniel da cova dos leões, logo que Daniel é salvo pelo próprio Deus, né, o rei não consegue salvar, o que ele faz? Ele pega os inimigos e ele joga na cova dos leões. E não só os inimigos, mas as famílias deles também. Então, nós podemos notar aqui, irmãos, a profunda diferença de sentimento, de procedimento do rei em relação aos inimigos e em relação a Daniel. É uma diferença muito grande, é uma diferença impressionante. Então, enquanto ele trabalha para salvar Daniel, no finalzinho da história, ele joga os inimigos na cova dos leões. Então, meus irmãos, nós temos aqui um rei pagão que procura salvar o temente a Deus, mas que joga na cova dos leões aqueles inimigos que fizeram tudo para que o Daniel caísse na cova dos leões. Então, nós precisamos pensar nessas coisas. Nós precisamos pensar no seguinte, olha, veja, nós temos dois tipos de pessoas aqui. Nós temos os pagãos e nós temos os tementes. Todo o livro de Daniel vai apresentar essa situação. O livro de Daniel, ele é muito interessante, porque é um livro diferente, assim, dos outros. Por exemplo, quando você pensa no próprio Davi, no personagem Davi, você pensa em outros personagens da Bíblia, como eu citei aqui Davi, mas você pensa, por exemplo, irmãos, em Samuel. Só para pensar aqui em alguns exemplos na Bíblia de homens que viveram no meio do povo de Deus, na maior parte das suas vidas, mas Daniel não. Daniel viveu toda a sua vida, praticamente, no Império Pagão. Então, Daniel, ele é, assim, um exemplo muito grande nas Escrituras de pessoa temente que vive no mundo pagão. E é o nosso caso, irmãos. Nós vivemos, a Igreja de Cristo Jesus, ela não é uma igreja-estado. Nós não fundamos um país e vamos viver debaixo de um governo de um país chamado igreja, como era antigamente. Israel era um país, agora não. Agora nós somos o povo de Deus no meio dos reinos pagãos, no meio dos reinos deste mundo. Então, o Daniel, ele é para nós um exemplo disso. Mostra para nós o que acontece quando uma pessoa temente a Deus, ela vive neste mundo que não é temente a Deus. Então, quando nós vemos aqui no versículo 14, um rei pagão trabalhando o dia todo, né? Até o pôr do sol para salvar Daniel, enquanto que ele joga os do seu próprio povo na cova dos leões, mas ele quer salvar Daniel na cova dos leões, nós vamos perguntar assim, por quê? Por que tanta simpatia? Queria que vocês guardassem essa palavra, simpatia. Por que tanta simpatia por Daniel? Que não mostra a mesma simpatia com o povo, com o seu próprio povo, com as pessoas do seu próprio povo, com os persas, que se mostraram ali tão abomináveis, tão traidores, e que no final das contas ele mesmo joga na cova dos leões, né? Independente se foi justo ou não, a pena que ele deu, não é esse caso agora de nós falarmos disso, mas eu quero mostrar para vocês, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a simpatia que ele tem por Daniel. Por quê, irmãos? Por que isso?
né? E nós devemos perguntar assim para nós hoje. Nós somos cristãos, nós que nos confessamos cristãos, crentes em Cristo Jesus, que vivemos nesse mundo de pecado e pagão, nesse mundo que a grande maioria das pessoas que nós convivemos não, não crê como nós. E mais, hein? Nós estamos vivendo hoje numa situação em que muitos estão chamando de pós-cristão, uma circunstância da sociedade em que a sociedade cada vez menos pensa em cristianismo e do modo cristão. Então, nós estamos cada vez mais sendo colocados e vivendo no mundo pagão. Como é que o mundo está reagindo a nós? Eu queria que vocês perguntassem: os não cristãos têm simpatia por você? Os não cristãos? Você que é um cristão e quando convive com os não cristãos, você, vamos dizer assim, produz neles alguma simpatia por você? Geralmente, eu quero falar um pouco sobre isso, nós entendemos que os cristãos vão ser perseguidos. Vou falar um pouquinho sobre isso nessa mensagem hoje. E é verdade, os cristãos vão ser perseguidos. Mas existe alguma confusão entre cristãos sobre esse assunto da perseguição. Tem muita coisa que se chama perseguição que não é perseguição. Né? Tem muitas reações das pessoas que não vão nas igrejas, das pessoas que não são cristãs, às vezes se professam mesmo até ateias, ou que não acreditam em nada, que não querem saber de igreja, reações contra cristãos, que às vezes se chama de perseguição, mas não é exatamente perseguição. A Bíblia ela vai nos ensinar que o cristão, que o temente a Deus, a semelhança de Daniel, chama a atenção mesmo de vocês para isso, nesse versículo 14, ele deve despertar simpatia dos que estão fora da igreja. Simpatia. Há um sentido bíblico, há um sentido que as escrituras vão mostrar para nós de que o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que teme ao Senhor, vai despertar isso nos outros. Vai despertar isso nos outros. E é isso que está acontecendo aqui. Eu vou ler de novo o versículo 14, bora ler? Perceba isso. Vamos ler o versículo 14 do capítulo 6 de Daniel. Diz assim: ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Que coisa, né? Que homem pagão que tinha assim um profundo carinho, amor, admiração por um profeta do Senhor. Vamos então, irmãos, entrar no texto aqui. Eu queria meditar com vocês hoje exatamente nessas atitudes do rei e o que ele sente, o que ele faz. E quando nós pensamos, nós olhamos para os sentimentos e as ações do rei Dario quanto a Daniel, nós vamos entender, olhando para a história do capítulo 6 aqui, para o contexto, né, para os outros versículos, nós vamos entender por que o rei se sente assim em relação a Daniel. E por que ele age assim em relação a Daniel. E isso tem lições para nós, exatamente nesse sentido que eu estou colocando aqui para os irmãos. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o rei, ele não se alegra quando ele recebe essa notícia, quando ele percebe em que armadilha ele caiu. Eu convido vocês a lerem de novo comigo os versículos 12 ao 14. Observe aí, leia comigo, por favor. Diz assim: então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Vejam que
além da informação de que Daniel quebrou o edito, quebrou a lei, desobedeceu a lei do rei, eles ainda dizem assim, que o Daniel não faz caso do rei, que o Daniel é uma pessoa ruim, que o Daniel é perigoso para o próprio rei. Mas, apesar disso, o que o versículo 14 diz? O versículo 14 diz, ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. Veja, ele como rei poderoso, que se ele agisse de forma extremamente egoísta, como muitas vezes os reis faziam, o próprio Nabucodonosor mandava matar pessoas assim, mandava matar e pronto. Ele podia pouco ter se importado com isso, mas não foi o que aconteceu. Ele, aqui, diz o texto que ele ficou muito penalizado. E mais, não somente ficou penalizado, mas como eu tenho dito, e como o texto afirma claramente, ele começou a agir para salvar Daniel. A pergunta para nós é o seguinte, por que o rei ficou penalizado e tentou salvar Daniel, mesmo que Daniel tenha quebrado a sua lei, e mesmo diante da acusação dos seus maiores oficiais, dizendo que Daniel não fez caso dele? Por quê, meus irmãos? Ora, o motivo disso está exatamente em quem é Daniel. Nós precisamos notar bem que Daniel, ele é um homem que se mostrou o tempo todo, em todo o livro, extremamente leal, sincero no seu trabalho, nas suas funções. Ele foi um homem importante o tempo todo, desde o governo de Nabucodonosor. E sempre nos seus cargos, nas suas funções, num reino pagão, num reino que inclusive tinha feito o povo dele cativo, obedecendo a Deus. Nós já lemos aqui um texto lá de Jeremias, que o Senhor diz, olha, amem a Babilônia, construam casas na Babilônia, casem na Babilônia, tenham filhos na Babilônia. Deus não disse assim, olha, odeiem a Babilônia. Deus disse, amem a Babilônia. Daniel fazia isso. Daniel agia no reino pagão, não odiando os pagãos, não querendo fazer ali uma revolução, mas servindo a Deus no meio dos pagãos, amando aquelas pessoas, servindo com fidelidade, de acordo com o cargo que aquelas pessoas davam a eles, claro, segundo a vontade de Deus, que tudo era Deus ali que estava operando. Então, todo o tempo, ele se mostrava absolutamente fiel, sincero, honesto, correto nas suas funções. E é impressionante, meus irmãos, que quando nós lemos o finalzinho do versículo do capítulo anterior, o capítulo anterior nos informa que, vocês lembram nas nossas exposições, que o rei Belsazar, vamos ler o versículo 29, acompanhe comigo do capítulo anterior, diz assim, capítulo 5, capítulo anterior, versículo 29, diz assim, então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Preste bem atenção. O rei Belsazar, que foi o último rei aqui aparecendo no livro de Daniel, rei de Babilônia, depois de Daniel ter interpretado aquela frase na parede, vocês lembram, né? Ele honrou Daniel, colocou Daniel como importante no seu reino, mas aí o reino dele já estava acabando. O Dario entrou na Babilônia e matou Belsazar. Mas o que ele fez com Daniel? Daniel ele não matou, mas não foi só isso. Lá no capítulo 6, o que diz o texto? Vamos ler o capítulo 6 agora. E pareceu bem a Dario constituir sobre o seu reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Não é uma coisa impressionante, meus irmãos? Me digam. Ele mata o rei da Babilônia, mas ele não mata Daniel, ainda põe Daniel como um dos 3 maiores, agora do outro reino.
é o reino Medo-Persa. Por que ele fez isso? Por que ele não desprezou Daniel? E Daniel já era um homem idoso. Por que ele não desprezou Daniel? Por que ele honrou Daniel? Bom, o texto vai continuar. Antes de eu responder, eu quero só ler mais uma coisa para vocês, que é muito interessante, porque depois que Daniel ele é posto entre os três, ele se destaca. Todo tempo, quando você lê o livro de Daniel, isso acontecia também com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que não aparece mais, mas aparece lá no início. Esses quatro se destacam no reino pagão. São três judeus se destacando no reino pagão. Mas no versículo 3, acompanhe comigo, o texto diz assim: então, agora no capítulo 6, já no versículo 3, então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Meus irmãos, o que a palavra de Deus mostra aqui? Agora, nós percebemos claramente que nós não temos assim uma informação clara sobre por que o rei prestigiou Daniel, colocando no novo reino, sendo que tinha matado o rei anterior a quem Daniel serviu, ainda que fosse por pouco tempo, caso ali Belsazar. Mas agora nós observamos que Dario, ele, depois de ter posto Daniel como um dos maiores, um dos três presidentes, Daniel é tão fiel, é tão excelente, é tão sábio, é tão bom administrador, é tão honesto, que o Dario olha para ele e diz assim: eu preciso elevar ainda mais Daniel. O texto diz que, assim, que ele pensava constituí-lo sobre todo o seu reino. E no versículo 4, vamos ler também, diz que os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas o que é que diz o texto? Não acharam, não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, que coisa importante, meus irmãos. Nem os inimigos, agora não estou falando do Dario, que gostava de Daniel, agora estou falando dos inimigos que queriam matar Daniel. Eles ficaram lá vigiando, observando, mas não conseguiu achar culpa. Não é que Daniel fosse perfeito, não existe homem perfeito, mas a questão é que ele era honesto, sincero, além de ter sabedoria, né, tudo que ele fazia, mas ele estava ali para, inclusive, fiscalizar as coisas dos outros comandantes, mas que estava abaixo dele, prestavam conta a ele. E ele se mostrou fiel em tudo, não conseguiu achar uma desonestidade, fechar os olhos para alguma coisa errada, não. Então, sabe por quê? O que isso mostra do motivo de Dario não ter matado Daniel, e antes de matar, muito ao contrário de matar, na verdade o colocou como um dos três presidentes? É porque, naturalmente, nós podemos supor que Dario, já antes de dar poder no seu governo a Daniel, já notou, ou já recebeu alguma informação, não sabemos ao certo, mas é possível supormos, de que ele já notou a fidelidade de Daniel, o histórico de Daniel, em tudo que ele fazia. A sua fidelidade, a sua honestidade, a sua sabedoria. E quando ele o colocou no seu reino, aí ele constatou. O Daniel, conforme o versículo 3, sobrepujou a todos os presidentes. Em sabedoria, em fidelidade, em honestidade. Ele se mostrava confiável. Ele se mostrava digno de confiança. Ele se mostrava alguém que podia, a palavra dele tinha valor, e podia se colocar alguma coisa nas mãos dele que ele não ia ser falso, enganar os que estavam acima dele, enganar o rei. Que testemunho, irmãos, maravilhoso de um judeu temente a Deus no reino pagão. Por isso que o rei, ele ficou muito triste, muito penalizado, ou como diz aqui o versículo 14, né?
Ouvindo então o rei essas palavras, sim, é essa palavra exatamente que diz aqui, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrado, porque ele pensou assim, como é que eu posso matar este homem? O que eu fiz? Eu não fui sábio, eu não fui prudente, eu me deixei levar por esses homens perversos e eu vou ter que matar Daniel. Vocês percebem, irmãos? Por causa do histórico da vida desse homem de Deus, num reino pagão, num reino que não adorava a Deus, que não era temente a Deus, era o reino da Pérsia. E nós não estamos aqui falando de Israel, onde tinha a lei de Deus, onde tinha os profetas do Senhor. Não, não, não. Nós estamos falando de um reino pagão, cheio de deuses, naturalmente, de idolatrias, de todo tipo de coisas, de falsas religiões, mas que o Dario também, naturalmente, tinha os seus ídolos e a sua religião, mas quando ele viu a fidelidade deste homem de Deus, ele ficava impressionado. E ele dizia, este homem é diferente de tudo. Mas, meus irmãos, não é só isso, né, que o versículo 14 nos diz. O versículo 14 nos diz que ele não ficou só penalizado, mas que ele propôs no seu coração livrá-lo e tentou fazer isso, procurou fazer isso, até o pôr do sol. Ele passou todo aquele dia, enquanto havia o sol, lutando para salvar este servo fiel, este homem tão fiel no seu governo, no seu reinado. E aqui nós precisamos também meditar um pouco sobre isso. Porque, exatamente porque ele ficou penalizado, por causa de quem era Daniel, Daniel era um homem fiel, Daniel, ele não acreditou nessa conversa dos inimigos que diziam, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti. Ele, dentro dele mesmo, ele sabia, não, isso não é verdade. Daniel faz caso sim de mim. Daniel é um servo fiel, é um ministro fiel do meu governo. Então, ele não acreditou nisso, e por causa disso, ele tinha uma grande simpatia por Daniel, e a partir daí, então, ele trabalhou o dia inteiro para salvar o profeta. Ele não conseguiu, meus irmãos, porque ele estava preso pelas suas próprias leis, mas ele tentou. Não é impressionante isso? Muitas vezes, e aqui que eu quero falar um pouco do que eu toquei rapidamente na introdução, muitas vezes os cristãos enfatizam a perseguição. Ele diz assim, cristãos são perseguidos. Cristãos são perseguidos. E é verdade. A palavra de Deus fala verdadeiramente que cristãos são perseguidos. Mas nós precisamos, irmãos, entender a perseguição dentro do que a Escritura chama de perseguição. A perseguição, ela não é qualquer atitude de uma pessoa não cristã contra um cristão. Nós não podemos colocar no rótulo de perseguição cristã qualquer atitude de uma pessoa não cristã contra um cristão, porque se nós fizermos isso, nós não estaremos entendendo o que é que a Bíblia ensina sobre perseguição. Quando a Bíblia fala sobre perseguição, a Bíblia está falando de quando uma pessoa incrédula se volta contra alguém piedoso. Piedoso. Vamos olhar as escrituras aqui agora. Esse é um texto clássico. O Fernando leu ainda agora, caiu certinho para essa leitura bíblica, né? Da primeira parte do culto, mas vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Leia aí comigo, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Veja o que diz a Sagrada Escritura. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: o apóstolo Paulo está falando com seu filho na fé, Timóteo, que é também um pastor, e ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé,
longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E olha o que ele diz agora no versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, o que é perseguição? E que Paulo diz, olha, eu sofri perseguição em todas essas cidades. Perseguição verdadeira é aquela de que quando um incrédulo, uma pessoa que não é cristã, ou um falso cristão, se volta contra um verdadeiro cristão, que é aquele que está em Cristo Jesus. Porque quem é cristão? O cristão não é aquele que meramente se diz cristão, mas aquele que está em Cristo pela fé. É aquele que confiou em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Depositou toda a sua fé para a salvação de sua alma em Cristo Jesus, que morreu na cruz por pecadores. E essa pessoa, então, ela foi transformada, foi lavada pelo sangue de Jesus, ela recebeu o Espírito Santo, ela tem um novo coração, e ela, então, é levada ao viver piedoso. Ou como ele diz aqui no versículo, irmãos, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, a piedade. A piedade, o que é? É aquele senso que está no coração do crente, de que ele vive o tempo todo na presença de Deus, e de que ele deve honrar a Deus com todo o seu ser, com todo o seu coração, com todo o seu pensamento, com todas as suas palavras, com todas as suas ações, mesmo que ninguém esteja vendo. Como Paulo fala também em Romanos capítulo 13, que ele diz assim, sejam obedientes às autoridades, não por dever meramente de punição, mas por causa da consciência de vocês. Porque, mesmo que a autoridade não saiba, mesmo que não tenha ninguém fiscalizando, mas Deus, vocês estão na presença de Deus. Na presença de Deus. Na presença de Deus. É a piedade, é o temor a Deus, é honrar o Senhor. Então, é viver para Ele, amando a Ele. Então, isso é o resultado do Evangelho, da conversão, da mudança de vida. De maneira, meus irmãos, que essas pessoas, elas vão ser perseguidas por causa da piedade. Elas vão ser perseguidas porque elas temem a Deus. E haverá circunstâncias que o temor a Deus vai ser ofensivo. Vai desgostar quem não teme a Deus, vai desgostar os incrédulos, que vão aborrecer a mensagem de Cristo, que vão aborrecer a mensagem cristã, que vão aborrecer a piedade, e que vão então se voltar contra. Isso pode vir de pessoas fora da igreja, mas pode vir de pessoas de dentro da igreja. E esse é o contexto aqui, na verdade, de Timóteo, porque Timóteo está falando de pessoas de dentro da igreja, de pessoas de falsos cristãos, que têm a aparência. Olha o que ele diz no versículo 5. Tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Então, entre esses está aqueles, e ele sofria isso da parte de gentios também, não quero negar essas perseguições dos de fora da igreja, mas também da parte de pessoas que se diziam temente a Deus, de judeus, que perseguiram Paulo. Então, o que é que nós temos, meus irmãos? De judeus e de gente dentro da igreja cristã mesmo, que perseguiram Paulo. Então, o que é que nós temos? Que isso é perseguição. É quando o cristão ele está agindo de forma santa, correta, temente a Deus, e por causa disso ele é perseguido. Isso é perseguição. Isso é perseguição. Agora, saiu disso, não é perseguição. Então, nós temos que entender, em primeiro lugar, que a verdadeira perseguição, segundo as Escrituras, é contra a piedade, irmãos, contra a piedade. E aqui que nós temos que fazer a diferença. E não contra a vida, contra alguém que, se dizendo religioso e se dizendo cristão, não é piedoso. Não age com piedade. Não tem piedade. Então, eu queria ler com vocês, por exemplo, irmãos, Romanos capítulo 2, versículo 22. Vamos olhar também, e veja o que o apóstolo Paulo já diz aqui,
esse trechozinho aqui. Romanos capítulo 2, versículo 22. Aqui ele está falando de judeus que possuíam a lei de Deus e que condenavam os outros. Condenavam os outros. Vamos ler aqui então Romanos capítulo 2, versículo 22, que diz assim. Perceba a diferença, né? Do que não é perseguição, mas de que mesmo nos nossos dias tem sido chamado de perseguição. Romanos capítulo 12, versículo 22. Tu que dizes, que está falando com o judeu agora, que tem a lei de Deus, que se sente religioso, que se sente santo. Mas olha o que Paulo diz. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Agora, eu acabei nem lendo, mas eu queria ler o versículo 21 também, que é muito importante. Olha o 21 que diz. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Irmãos, aqui não é piedade, aqui é falsa piedade. Aqui é do religioso que pode estar nas igrejas e que diz assim, não, mas eu sou de Deus, e que fica falando isso, e que fica proclamando que é um homem de Deus, e que fica todo o tempo querendo que os outros saibam disso, e que se põe também como julgador dos outros, e que se sente mais santo que os outros, e que aponta o dedo para os outros. Mas que Paulo está dizendo aqui, tu que diz que não se deve furtar, mas tu é o que furtas. Não se deve adulterar, mas adulteras. Que abominas os ídolos, mas comete sacrilégio. Tu que te glorias na lei, que fala muito da lei de Deus, que fala muito da piedade, fala muito do que é de Deus, mas desonras a Deus pela transgressão da lei. Qual é o efeito disso? Olha, as pessoas de fora da igreja, as pessoas que não são cristãs, elas conhecem os hipócritas, ninguém é bobo. Meus queridos irmãos, as pessoas que não vão em igrejas, quando elas olham para alguém que vai numa igreja, mas e que proclama, que fala de Deus, mas que a vida dele não é piedosa, que não acontece com ele o que aconteceu com Daniel. O que aconteceu com Daniel? Daniel vivia uma vida piedosa. Daniel, ele foi investigado pelos inimigos e não acharam culpa nele. Mas as pessoas, quando olham para os cristãos professos, que condenam os outros, que falam muito do pecado dos outros, mas que nas suas vidas reina o pecado, e o pecado se manifesta claramente nas suas vidas, Paulo está dizendo aqui que elas estão desonrando a Deus com isso, e Paulo está dizendo no versículo 24 que o efeito disso é esse aqui. Olha, vamos ler agora o 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Você está entendendo o efeito da falsa piedade? O efeito do falso cristianismo, da falsa religiosidade, daqueles que se põem como santarrões, que acusam os outros, mas que as suas vidas mostram que eles são hipócritas. E as pessoas que convivem com eles sabem disso, porque os veem praticando as coisas que eles condenam muitas vezes nos outros, ou piores do que eles condenam nos outros. Então elas dizem assim, elas blasfemam de Deus. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Quem são os gentios? Aqui Paulo está colocando judeus e gentios. Judeus é aqueles que têm a lei. Gentios são aqueles pagãos. E ele está dizendo, os pagãos blasfemam de Deus. Porque quando olham para os judeus, veem ele dizendo, não furte, não cometam o pecado do roubo, mas eles roubam. Não adulterem, mas eles adulteram. Então eles blasfemam de Deus. Os pagãos blasfemam de Deus. Mas você lembra que Dario não blasfemou. Dario teve simpatia por Daniel. Um pagão teve simpatia por um judeu. Você percebe aí a diferença? Queria que vocês pegassem isso. Meus irmãos, nem tudo que se fala de cristãos é perseguição.
Nem tudo que se fala contra igrejas evangélicas é perseguição. Nem tudo que se fala contra os cristãos e contra o cristianismo é perseguição. Mas é efeito do que as pessoas veem nos falsos cristãos, nos falsos evangélicos, naqueles que estão nas igrejas, mas que não mostram piedade. Que não se pode dizer deles o que se disse de Daniel, que os inimigos ficaram observando e viram nele um homem sério, piedoso. Não, porque quando os que estão fora da igreja observam as suas vidas, a sua administração, os seus negócios, os veem corrompidos, os veem enganando, sendo desonestos, os veem como pessoas não confiáveis, em que ninguém pode confiar, em que ninguém pode colocar uma coisa porque ele não sabe que ele vai enganar, sabe que ele vai mentir. Esse tipo de coisa, quando se persegue as igrejas evangélicas no Brasil, muitas vezes se diz que está se perseguindo a igreja evangélica no Brasil, se nós formos observar muito, não é nada mais do que a constatação de quem está fora das igrejas, que essas igrejas estão vivendo uma vida de hipocrisia, que seus pastores são falsos, que os seus membros são hipócritas, que eles falam uma coisa, mas eles não vivem. É isso que tem acontecido muitas vezes. Então, nós não podemos confundir perseguição com constatação de que são falsos cristãos, aqueles que professam o nome de Deus. E o resultado disso é muito triste, porque isso desonra. Paulo diz que o final é que os gentios blasfemam do nome de Deus, por causa desses que professam o nome do Senhor, mas que não honram as suas vidas. E aí, meus irmãos, nós temos que perceber também o que o Senhor Jesus Cristo vai nos falar lá em Mateus, acrescentando aqui, vamos olhar também, por gentileza, Mateus, capítulo 5, Mateus, capítulo 5, versículos de 13 em diante, em que a Escritura nos diz assim. Mateus 5, 13. Esperar os irmãos acharem. Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, e que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se o sal não presta, ele deve ser jogado o quê? Fora. Isso não vai ser perseguição, não é? Jesus está falando aqui de um sal que não é sal. Então, meus irmãos, entendamos a diferença entre a perseguição e entre aquilo que simplesmente é a vergonha de professar o nome de Deus sem mostrar na vida que tem, que é um cristão, que é um crente em Cristo Jesus, que foi mudado, que foi transformado pela graça de Deus. Mas, em segundo lugar, nós devemos também lembrar, meus irmãos, que a Bíblia não fala que nós vamos ser só perseguidos, não. A Bíblia não fala que nós vamos ser só perseguidos. Vocês não fecharam ainda Mateus, não, né? Fecharam? Bora ler agora o continuidade. Porque Jesus diz agora que o sal que não presta só serve para ser jogado fora, né? Mas olha o que ele diz do verdadeiro sal. Bora lá? Ele diz assim, olha, eu vou ler de novo do 13 em diante, tá? Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aí olha o que ele diz agora. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Aí ele diz assim agora. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, meus queridos irmãos, que não vai ter só perseguição. Vai ter glorificação a Deus. Pessoas vão glorificar Deus quando virem as obras daqueles que são o sal da terra, que são a luz do mundo. Que tipo de obras, hein? Boas obras.
boas obras. Então, observe que nós temos que entender esse assunto da perseguição melhor nos nossos dias, porque tudo se fala que é perseguição, mas a perseguição é por causa das boas obras, por causa da piedade. Mas não é só perseguição que vem. Haverá pessoas que vão glorificar a Deus quando eles tiverem contato com os cristãos, quando eles virem o amor dos cristãos, a santidade dos cristãos, a piedade dos cristãos, aquilo que eles fazem para a glória de Deus, em obediência e amor ao Senhor. Pessoas glorificarão a Deus. O sal será sal, não vai ser jogado fora, mas vai salgar. Cristãos, porque o que o sal faz na comida, irmãos? O sal, ele, não é, irmã? Realça o sabor e o que mais, irmã? Preserva, né? Então, essa preservação é importante, por quê? Porque a Bíblia ensina aqui que os cristãos, eles dão uma freada na corrupção do mundo. O não cristão, quando ele lida com um cristão piedoso, uma pessoa temente a Deus, cheia de amor, cheia de mansidão, ele fica assim, mais contido, entendeu? Existe um efeito do sal. O sal, ele evita o apodrecimento, ele preserva. Meus irmãos, a Bíblia não diz que os cristãos vão ser só perseguidos, não. E diz mais, eu quero dar mais um exemplo para vocês aqui, em Atos capítulo 2. Bora ver aqui. Atos capítulo 2, no finalzinho de Atos capítulo 2, que é um texto também muito conhecido nosso. Atos capítulo 2. Diz assim a Escritura. Atos capítulo 2. Diz assim. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Porque o que se diz aqui então, irmãos, é que a igreja, a primeira igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, aqueles irmãos viviam em amor. Eles até vendiam as suas propriedades e davam para os pobres. E eles viviam em simplicidade, louvando a Deus e amando uns aos outros. E as pessoas de fora, os de fora da igreja, eles começaram a ter simpatia por eles. O texto diz aqui, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, na simpatia. O povo olhava para eles, mesmo os que não iam na igreja, mesmo os que não queriam ser cristãos, olhavam para eles assim, esse povo aí, esse povo é um povo cheio de amor, é um povo humilde, é um povo cheio de paz e de mansidão de Deus. A vida deles é uma vida diferente, é uma vida santa. E eles ficavam ali impressionados, irmãos. E o texto diz que o efeito disso é que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muitos se aproximavam da igreja pelo testemunho da igreja. E o Espírito Santo trazia todos que dias o Senhor acrescentava, porque o Senhor estava operando nessa igreja. E o Senhor trazia as pessoas, aqueles que se haviam de salvar. Então você entende, você percebe, meu querido irmão e irmã, que essa coisa de perseguição precisa ser bem compreendida, que nem tudo que é perseguição é perseguição. Na verdade, as pessoas estão só constatando que é um bando de hipócritas, que vai nas igrejas, mas a vida deles é uma vergonha. No entanto, não é só perseguição, há simpatia. E é isso que está acontecendo com Daniel, vocês percebem? O que Dario está sentindo por Daniel? Simpatia. Por causa disso que Jesus falou, Daniel tinha boas obras. E Dario ficava impressionado com aquilo. Esse homem é diferente. Vejam os meus outros oficiais, vejam o que eles estão fazendo. Eles são falsos, eles são traidores, eles são enganadores, eles me enganaram, mas Daniel não, Daniel é um homem honesto. Daniel é um homem zeloso. Não é que Daniel ficava, sabe, irmãos, querendo se mostrar, mas é que era sal, era luz. E a luz não pode se esconder.
E aí é por isso que o rei tinha essa simpatia. E eu quero ir para o meu último ponto, irmãos. Estou vendo ali que o tempo está correndo para nós não extrapolarmos o nosso período aqui da mensagem. Mas veja, meu último ponto é que o rei sabia que Daniel era fiel a Deus. Ele sabia. Vamos ler aqui 2 versículos. Primeiro versículo 16. Já voltei lá para Daniel, tá? Daniel capítulo 6, versículo 16. Vamos ler aí. Daniel capítulo 6, versículo 16. Veja o que diz o texto. Quando o rei não teve mais o que fazer, e ele teve mesmo que jogar Daniel na cova dos leões, mas olha o que ele fala, irmãos, olha o que ele fala. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, olha, é o rei falando isso, o teu Deus, a quem tu continuamente, olha só, irmãos, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Vamos ler agora, lá mais adiante um bocadinho, no versículo 20, que diz assim, agora já no outro dia, né? E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei, Daniel, servo, olha só, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões, Daniel. E ele disse, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Irmãos, Dario sabia, Daniel continuamente serve o seu Deus. Lá no versículo, um pouquinho antes, irmãos, no versículo desculpa, só achar aqui, meus irmãos, rapidinho. No versículo 5, os inimigos dizem assim, olha só, os inimigos agora, não é Dario, mas Dario gostava de Daniel, os inimigos odiavam ele. No versículo 5 diz assim, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei de seu Deus. Até os inimigos sabiam que ele era tenente a Deus. Então você tem o rei dizendo, a quem tu continuamente serves, e os inimigos dizendo, a gente vai pegar Daniel na fidelidade que ele tem ao seu Deus. E aí por isso que eles planejaram o edito, que proibia a oração. Depois eles foram lá e ficaram observando, tendo certeza de que ele ia orar. Ele orava 3 vezes por dia. Ele cultuava a Deus. Então eles ficaram lá só observando. Eles sabiam, todo mundo no reino sabia que Daniel era de Deus. Agora, por quê? Será que Daniel ficava dizendo, ficava falando isso todo o tempo? Às vezes Daniel falava assim, quando chamavam a ele falou muitas vezes sobre Deus, como aqui mesmo ele diz, o Deus Altíssimo me livrou. Não é que ele nunca falasse de Deus, ele falava assim. Mas não era só falar, irmãos. Por que eles viam que ele temia Deus? É porque, além de falar, ele vivia piedosamente. Ele era um homem temente a Deus. Então, por isso que o rei dizia, continuamente ele serve a Deus. É por isso que ele causou tanto impacto, é por isso que Jesus vai falar, e eu não vou ler de novo, porque nós lemos há pouquinho, lá no versículo 16, os homens vão ver as vossas boas obras e vão glorificar a Deus. Vão glorificar a quem? A Deus que está no céu. Meus irmãos, quero então colocar para vocês esta noite este exemplo maravilhoso de um homem vivendo no meio da Pérsia, mas dando um testemunho excelente, ao ponto de um rei pagão, ter simpatia por ele e fazer tudo para salvá-lo. Daniel não foi perseguido nesse sentido, foi perseguido, sim, por outras pessoas, mas não por Dario. Mostrando, irmãos, que o cristianismo é algo vivo, o temor a Deus, a fé em Deus, o amor a Deus é algo vivo, é algo transformador. Uma pessoa que ama a Deus, que confia no Senhor, que foi perdoada, que está em aliança com Deus, da graça, que tem o Espírito Santo, que tem a sabedoria, em quem Deus habita, isso vai se manifestar. Isso é como essas lâmpadas aqui. Essas lâmpadas elas não podem se esconder. É como uma vela que você acende
numa casa escura, ela é tão pequenina, mas ela não se esconde. E os que não são cristãos vão ver isso. Pode ser que eles persigam, mas pode ser também que eles fiquem simpáticos e eles glorifiquem a Deus e eles se convertam por causa daquele testemunho. E eu queria colocar para os meus queridos irmãos agora 2 pensamentos aqui para a sua reflexão. Em primeiro lugar, em toda a sinceridade da sua alma, diante de Deus, você se parece com Daniel ou você se parece com esses inimigos? Irmãos, uma das coisas que a Bíblia está ensinando aqui é que o cristianismo ele vai fazer diferença. As pessoas no mundo, elas têm diferenças em muitas coisas, mas elas são iguais na idolatria, em viver para esse mundo, em não buscar a Deus. Então aplique na sua alma. Você ama a Deus? Você ama a Cristo? Você, em sua vida existe um outro poder. Existe vida que Jesus Cristo disse assim, né? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Haverá nele, quando ele disse para a mulher samaritana, lá no capítulo 4, haverá nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Quando o Espírito Santo transforma a nossa vida, não é que nós somos perfeitos, irmãos, mas a nossa vida tende para o reino de Deus, tende para as coisas de Deus. Nós amamos a Deus e as coisas de Deus. Isso muda a vida. Então, aplique na sua alma. E eu faço isso, meus queridos irmãos, com amor por vocês. Se você é igualzinho todo mundo, é porque você não é cristão. Você precisa ser convertido. Arrependa-se. Vá a Deus. Creia em Jesus como seu Salvador. Se você tiver qualquer dúvida disso, vá a Deus. Fale com Ele. Essa noite diga ao Senhor, eu não quero ser igual. Não quero nem ser um cristão hipócrita. E nem quero ser um pagão assumido. Eu quero ser um homem piedoso, uma mulher piedosa. Eu quero que o Senhor mude a minha vida, meu coração. E Ele muda, irmãos. A salvação é pela graça. Arrependa-se dos seus pecados e olhe para Cristo como seu Salvador, confie nele, clamando pela sua graça, pela sua misericórdia. E Ele muda. Ele pode mudar a sua vida, irmão. Eu quero colocar isso para vocês, irmão. Aplique as suas vidas. Mas em segundo lugar, eu falo agora aqueles que podem dizer assim, não, mas eu amo a Deus. O exemplo de Daniel, meus irmãos, aqui para nós, para os cristãos, para os crentes, é um exemplo que nos chama para nós nos aproximarmos de Deus. O que é que Daniel fazia todos os dias? Daniel orava 3 vezes por dia. Com as janelas, tinha uma janela no quarto dele voltada para Jerusalém. O que era Jerusalém? Jerusalém era a cidade, símbolo da aliança do Antigo Testamento, onde estava o templo de Salomão, que estava destruído nessa ocasião, mas estava lá. A cidade de Davi, onde Davi reinou. A Jerusalém é símbolo na Bíblia, e a Bíblia diz que vai descer a nova Jerusalém do céu. Está no finalzinho do Apocalipse, né? Então, o que Daniel fazia? Daniel, ele era piedoso porque Daniel estava se aproximando continuamente de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa fonte de graça contínua. Ele é aquele em quem nós temos tudo o que precisamos. Nós temos justificação, nós temos perdão e nós temos poder, santificação. Nós temos o Espírito Santo em Cristo. Todos os dias, você já ama Deus, você é um cristão. Faça como Daniel, olhe para Jesus todos os dias. Você não vai conseguir nada pela sua força. E não é pela sua força, não é pelo seu poder. É em Cristo, tudo é em Cristo, do início ao fim. Então, todos os dias, continuamente, aproxime-se de Deus em Cristo. Olhe para Jesus, confie nele, busque nele toda a graça, todo o poder.
E levante-se em Cristo Jesus, confiando nele. Você já foi lavado pelo sangue dele, justificado. Se você pecou, cometeu pecados, e nós pecamos, irmão, nós não somos perfeitos, confesse a ele, peça perdão e se levante, crendo nele, confiando na sua graça, na sua misericórdia, para crescer em quê, meus irmãos? Em piedade. Nós falamos aqui hoje à noite de piedade. O que é a piedade? Eu viver na presença de Deus, não pelo meu poder, e não tentando ganhar Deus, porque ninguém ganha nada de Deus. A salvação não é pelas obras. Jesus morreu para nos salvar. Nós já fomos salvos em Cristo, é graça. Mas por amor, e porque eu já amo esse Deus, eu quero viver para Ele. Mesmo quando ninguém estiver olhando, eu quero viver para a sua honra, para a sua glória, uma vida piedosa. Por que Daniel causou tanto impacto na Babilônia e na Pérsia? Porque Daniel era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da sabedoria. Era um homem de fé. E esse texto está nos chamando, meus irmãos, para nós sermos sal da terra, para nós sermos luz do mundo, para nós mostrarmos para as pessoas que o Evangelho é poderoso, que o Evangelho transforma mesmo, que o Evangelho é boa notícia, que ele mudou nossa vida, para que as pessoas olhem para nós e vejam que as nossas boas obras, uma vida de piedade, glorifica ao Pai que está nos céus. Esse texto é um chamado para nós cumprirmos as nossas funções diárias de forma a glorificar a Deus. Qualquer coisa que você faça, por mais insignificante, por mais que alguém diga assim, isso aqui não tem valor, mas que você foi, é o seu trabalho, é a sua tarefa, faça para Deus, faça para a glória de Deus, como cristão, para que as pessoas possam olhar para você, sem que você fique falando, mas como um fruto da sua vida piedosa, possam dizer, este homem e esta mulher têm amor. Talvez você seja perseguido em algum momento, mas você também terá simpatia das pessoas. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós vivamos assim. Amém? Para a sua glória, para o seu louvor. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Ó Senhor amado, nós estamos hoje à noite diante do Senhor, diante da sua palavra santíssima e deste exemplo tão maravilhoso, tão glorioso do teu servo Daniel, causando impacto no reino persa. E nós pedimos ao Senhor, abençoe nossa querida igreja, abençoe cada irmão amado, cada irmã amada neste lugar, neste recinto, abençoe aqueles que estiverem ouvindo essa transmissão ao vivo, que vão ouvir depois a gravação. Conceda, Senhor, que todos possam olhar para Jesus, crerem nele para a sua salvação. E aqueles que já confiaram, que possam continuar se aproximando dele, confiando nele, para dele receber toda a graça, todo o poder, sendo gratos a ti, Pai, por causa de Jesus, e te amando cada vez mais, e que nós todos possamos viver uma vida piedosa, uma vida, Senhor Deus, diária, diante das pessoas que não te conhecem, uma vida que mostre a elas que nós te amamos e que nós amamos as pessoas. Mostre a elas a sua glória e elas possam, Senhor, se tornarem simpáticas a nós e possam serem convertidas na medida que nós testemunhamos a elas e glorificarem o seu nome, Senhor, que está nos céus. Em nome de Jesus, faz essa obra na nossa igreja, na vida de cada pessoa que está aqui, que está ouvindo ou que ouvirá esta mensagem. Em nome de Jesus. Que assim